Eu me emociono, porque Kleber, as pessoas falam assim, não, você é muito puxa-saco. Antes de Kleber político, eu sempre fui isso, sempre levantando a bandeira de Kleber. Eu sou muito suspeita para falar de Kleber, porque eu sempre fui a fã número 1. Desde que me entendo por gente. Kleber para mim é sinônimo de força, de orgulho e sempre foi uma inspiração na minha vida. Quando muito pequenininha, muito não, aos 9 anos, 8 anos, era quem me levava para a escola. E ao longo da minha vida foi sempre assim. Fui crescendo, cheguei no Fundamental 2, e Kleber sempre me acompanhando, sempre mantendo uma figura de pai. Embora o nosso pai seja um grande exemplo, a gente o ame muito, Kleber para mim sempre foi essa referência do meu paizão. Eu me emociono, porque Kleber, as pessoas falam assim, não, você é muito puxa-saco de Kleber. Hoje eu fico até com medo de falar dele, ele sabe disso. Porque sempre ele fala, sua boba, coruja, porque a vida inteira, antes de Kleber político, eu sempre fui isso. Sempre levantando a bandeira de Kleber. Quem está vendo ele hoje? Minhas colegas da faculdade, minhas colegas da escola, do fundamental, do secundarista, devem estar pensando assim, ele é tudo que ela falava mesmo, porque eu sempre levantei muito a bandeira dele e sempre fiz questão que todos soubessem dele, que todos conhecessem ele. Eu sou precoce, porque sou a caçula, minha irmã mais velha do que eu, a diferença é de 3 anos, aí depois vem um com a diferença de 6, Kleber com 8 e o outro com 10. Né? Então eu sou a mais jovem, mas fui acompanhando, pegando o embalo. E tudo começou a partir daí, do movimento estudantil. Tinha muitas reuniões em casa, lá em casa era sempre o comitê, né? Era o Grêmio, as reuniões eram lá. E na época do Grêmio, do Manuel Devoto, na época do Fora Collor, a única coisa que eu não pude participar, eu acho que eu estava com 10 para 11 anos, e eu via ele saindo, todo o movimento, as pessoas se reunindo lá em casa, né, pintando o rosto, e eu com aquela vontade, mas eu me sinto parte, né, por ter presenciado todo o movimento. E aí, Kleber no Grêmio Zumbi dos Palmares, lá no Manuel Devoto, junto ao nosso irmão Walter, né, também me impulsionou, porque anos depois eu fui estudar no Manuel Devoto e tentei fundar, o Grêmio tinha fechado, né? E um tempo depois a gente tentou retomar. E aí nós voltamos, reabrimos o Grêmio, e aí eu fui não fui a presidenta, né? Mas fui a secretária de comunicação. Kleber é forte, é sensato, é calmo. Ao mesmo tempo que ele transmite que ele é fogo, ele é água, né? Ele nos transmite calmaria, mas ele nos impulsiona. Ele não baixa a cabeça, né? Ele é sinônimo de força. Kleber saía para trabalhar, para ajudar meu pai. A gente sempre contava os segundos para que ele chegasse. E quando ele chegava, parece que o pai chegou, aquele que vai nos trazer o acalento, era quem saía para comprar pão. Então ele chegava assim às 18 horas, 17 horas e já trazendo, né? Sempre que tivesse que fazer qualquer compra, qualquer coisinha em casa, era sempre Kleber que era o direcionado. A gente confiava muito nele nas demandas de casa. Eu tive a honra de tocar na mão do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tinha 13 anos de idade e me levou para um comício na Praça Castro Alves. E ele sempre foi esse irmão que, mesmo tendo a diferença de 8 anos de idade, ele sempre dizia assim, bora ali, vamos, você vai, vamos para o teatro, né? Vamos para um comício. E não tinha essa questão de eu ser a irmã mais nova, de eu ter 13 anos, 12 anos e ficar em casa não, para o carnaval. E aí nós fomos, um dia de muita chuva, eu acho que era em 94, salvo engano, e nós estávamos lá na Praça Castro Alves. Muita chuva, faltou luz, e a gente continuou lá, eu muito molhada e ele me abraçando. Eu digo, eu quero ver Lula, quero pegar na mão de Lula. Ele, você vai pegar na mão de Lula. E quando o Lula desceu,
foi um monte de gente atrás, ele foi comigo. Quando o Lula entrou no carro, ele disse, pegue na mão de Lula. Lula botou a mão e eu peguei na mão dele. Então, para mim, é uma grande referência. Isso me impulsionou mais ainda a ter a definição política que eu tenho hoje, mas Kleber sempre me impulsionando. Meu pai sempre nos incentivou muito a estudar, Se a gente tomasse 9, ele dizia que estava pouco, que tinha que tomar 10. A nota teria que ser 10. E aí, vendo Kleber estudando, vendo Walter estudando, aquilo ali nos mostrava que o caminho era aquele. E aí, quando ele entrou na universidade, me mostrou um exemplo ainda mais próximo, né? Eles conseguiram, ele conseguiu, a gente também pode, né? E aí, cheguei na universidade, ele também me orientou muito, me impulsionou muito a formar o Núcleo de Mulheres Negras da UFBA, o primeiro núcleo de mulheres negras, que foi eu, a Aline, né? A esposa dele na época. E aí, sempre nessa questão política e dando os recortes à pauta a pauta racial. Kleber sempre soube administrar o nosso pouco dinheiro em casa, mesmo sendo muito escasso. Chegava no final de semana em casa, assim, mesmo ele trabalhando como estofador. Quando a gente estava muito tempo dentro de casa, eu e minha irmã, que é 3 anos mais velha do que eu, ele dizia assim, vocês precisam dar uma volta. Vocês vão ficar em casa o tempo todo, vocês vão enlouquecer, vocês precisam sair. Não, toma aqui. E aí dava um realzinho pra gente tomar um sorvete. Nessa época a gente morava de tantas andanças, tantos bairros que nós passamos em Salvador, a gente morava na Engomadeira. E eu tinha essa idade de 13 anos na adolescência. Então ele achava que a gente precisava sair um pouco. Vocês passam todos os dias dentro de casa, vão para escola, casa. Assim, então o Kleber sempre foi muito político dentro de casa, sempre foi muito coerente, sempre foi muito correto. Não há o que eu vá fazer que nos bastidores eu não pergunte para ele. Meu irmão, estou querendo comprar isso. O que eu faço? Como é que eu faço? Calma, peraí. Não, acho que você tem que se jogar mesmo, acho que você tem que ir. Então, para mim ele é uma pessoa que sabe administrar, ele é uma pessoa que é de verdade. Esse Kleber, algo me deixa muito tranquila, porque a gente vive hoje numa sociedade tá tão difícil, cada vez mais, escolher um político, né? Alguém que nos represente, porque já andamos tão cansados, né? As pessoas estão desacreditadas e algo me acalenta, porque quando eu vejo o Kleber falando, eu digo, não, aí não é balela. É você ter certeza. Ele só vai relatando. Quando eu ouço os debates, quando eu ouço a fala dele em momentos de entrevista, eu digo, não, isso aí foi o que eu ouvi a vida inteira. Kleber está falando a verdade. Isso me acalma muito. E aquilo ali me sangrava. Eu mesmo menorzinha, sempre ouvindo, e hoje ver Kleber Rosa falando da questão da mobilidade, falando da questão dos ambulantes, falando da questão da saúde, ele fala com propriedade, porque foi o que nos fez falta a vida inteira. Ele sabe que a nossa mãe, quando adoeceu, ela, assim, graças ao nosso conhecimento, por sabermos dos nossos direitos, a gente conseguiu dar um tratamento digno para ela, né? Mas se dependesse do sistema público de saúde, ela sofreria até o fim. Então a gente sabe a decadência e a necessidade, né, que temos de mudar, de melhorar. E eu confio piamente no que Kleber prega, porque ele sente no sangue, na alma.